E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai começar uma série, gente, de vídeos que vão fazer relação a um conteúdo, tá? Que eu dei um curso na minha empresa, beleza? Um curso de Fator D, tá? O nome do cursinho que eu dei lá, que é um curso que a empresa tem para valorizar aí o intercâmbio de conhecimento entre os funcionários, tá? Como eu fiz isso na minha empresa, eu vou pegar essas aulas, a aula que eu dei lá, vou transportar para cá e vou criar pequenos vídeos para até o pessoal da empresa conseguir ver os vídeos e vocês também pegarem aí um pouco do conhecimento que eu joguei lá no Fator D. Bom, dada a explicação do que a gente vai fazer, a ideia é a seguinte: montar um dashboard de vendas, tá? Através dessas três planilhas aqui, ó. Repara que eu já nomeei as abas das planilhas. Eu vou ter uma planilha aqui de relatório, que vocês estão vendo aqui, ó. Vou ter uma planilha de base e vou ter uma planilha de insumos. Daqui a pouco eu vou explicar o que cada planilha dessa faz. Só que a aula de hoje a gente vai trabalhar em cima da planilha de base, tá? Bruno, a gente vai fazer tudo relacionado à planilha de base? Não, a gente vai fazer só um pedaço da planilha de base aqui. Beleza? Então vamos lá, gente. É o seguinte. Eu tenho aqui uma planilha, beleza? E a gente vai fazer algumas alterações aqui, vai fazer algumas mudanças nessa planilha para que ela fique pronta para ser uma base de dados minimamente inteligente no Excel, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser transformar essa planilha aqui em tabela. Mas, Bruno, por que eu devo transformar a planilha em tabela? É bem simples, gente. Toda planilha, tá bom? Toda planilha, ela tem uma estrutura muito solta. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero dobrar o valor aqui. Eu quero dobrar aqui o valor da célula. Tudo bem? Da célula valor aqui. Eu quero dobrar. Como você faria? Você faria da seguinte forma. Igual C2, né, que é o local onde está o 144 mil, vezes 2. Quando você dá Enter, a primeira coisa que você percebe é que quando você deu o Enter, né, ficou 288 mil só nessa célula. E aí você fala, ah, Bruno, mas aí é fácil, é só vir aqui e dar 2 cliques, né? E aí ele vai jogar esse dobro para todo mundo. Bom, tranquilo, beleza, tá certinho, tá certinho. A questão é, qualquer pessoa que olhe isso aqui vai ter que, para entender o que é C2, olhar para a célula C2 aqui e ver que ela está relacionada a valor. Aqui é de boa, cara, mas se eu descer, ó, pode ser que no meio da minha tabela o cara tenha que fazer o quê? Tem que subir e observar o que é a coluna C. Não é claro, não fica uma informação clara. E depois, isso aqui, se eu criar mais uma linha aqui embaixo, se eu vier aqui embaixo e criar mais uma linha, vou botar aqui um número 25 tal, tá ótimo esse número aqui, ó. Esse valor não fica atualizado automaticamente, certo? E o ideal é que, à medida que eu vá colocando novas vendas aqui, esse valor vai se atualizando, né? Então, essa estrutura aqui de planilha, ela é uma estrutura, só que ela não é 100% eficaz para o que a gente quer fazer. Então, para criar uma atualização e uma clareza maior de dados, a gente utiliza a estrutura de tabela, tá, gente? Então, como é que a gente cria uma estrutura de tabelas aqui? Clique em qualquer célula, né, dessa base de dados, vem em inserir, tabela e dá OK. Pronto, olha lá. Inserir tabela, dá OK. Vou só falar uma coisinha antes, tá? Que é interessante. Olha só. Papel, cliquei no lugar errado, que tabela, pronto. Repara que eu deixei marcada a caixinha, minha tabela tem cabeçalhos. Por quê? Porque de fato, ó, código da venda, cliente, valor da venda. A minha tabela tem cabeçalhos. Antes de criar a tabela, coloca os nomes das colunas, para que essas colunas façam sentido, beleza? E aí você marca, a minha tabela tem cabeçalhos e dá OK. Voltando aqui. Bruno, beleza, você fez aqui a questão do valor. E agora? Agora, se eu quiser, por exemplo, dobrar, o que eu vou fazer? Vou dar um nome para a coluna, aqui, ó, vou chamar de dobra. Beleza? Pronto, aqui coluna é dobra. Criou aqui a coluna, vou até aumentar um pouquinho para ela ficar um pouco mais clara aqui para vocês. E aí, se eu quiser fazer a mesma conta de dobrar, vou vir aqui e vou digitar igual. Vou apertar o colchete, automaticamente ele vai trazer o nome das colunas aqui, olha. Dar 2 cliques aqui na valor, ó, capturou o valor.
fechar colchetes, vezes 2. Qualquer pessoa que pegue esta fórmula aqui sabe que eu estou multiplicando o valor por 2. Fica muito mais simples de você trabalhar dentro do Excel. A informação fica muito mais clara, tá? Outra coisa que é bom nomear, gente, é a própria tabela, tá? Eu vou excluir aqui a coluna dobra, que não preciso dela agora, né? Outra coisa que é legal nomear é a própria tabela, para tu puxar a referência dela de outra planilha. Então, ó, eu vou vir aqui na Guia Designer. Você vai ter aqui, olha, o nome da tabela tá como tabela 3 aqui, né? Vou apagar o tabela 3 e vou colocar como nome BD Dados, tá? Por que você está colocando esse nome, Bruno? Porque é uma base de dados, mas dados não é um nome legal, tá, gente? Eu vou chamar de BD Vendas, porque isso aqui é uma base de dados de vendas, né? Então, ó, base de dados de vendas, BD Vendas. Coloquei um underline no meio porque não pode haver espaço, tá? Não pode ter nenhum caractere especial. E aí eu coloquei o nome de BD Vendas dentro dessa tabela. Tudo bem? Então, essa é a primeira aula sobre tabelas, tá? Só mais um detalhe que eu esqueci, mas eu vou mencionar aqui agora, é o seguinte. Vocês repararam, vou chamar aqui a dobra de novo, tá, gente? Vocês repararam, né, que quando eu coloquei aqui, ó, igual, abri o colchetes aqui e cliquei em valor, fechei, ele pegou todas as células de valor, correto? Bruno, e se eu quisesse pegar apenas os 144 mil? Duas formas, né? A forma que eu gosto de fazer é clicar no 144 mil. E aí ele vai colocar aqui, ó, arroba valor. Tá vendo? Ou então digitar, ó, igual, arroba valor. Automaticamente ele vai capturar apenas essa primeira célula aqui. Beleza? Foi só para dar esse exemplo. Então vou excluir aqui a coluna dobra, que a gente não vai usar. Na próxima aula aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a base de dados, gente. Muito obrigado aí e até a próxima aula. Não percam!